um certo tempo, eu singrava pelas águas traiçoeiras da web, quando, como resultado de uma busca despretensiosa em um famoso oráculo eletrônico, aparece a bombordo o blog de um empresário português de nome João Paulo Santos, residente na cidade de Aveiro. O título já implicava em um convite por si só muito emblemático: Atira-me pedras. A provocação do mancebo surtira um efeito imediato. Eu fui tão intempestivamente impelido a explorar o seu sítio que já me esquecera aonde eu queria chegar quando iniciara a navegação, e lá lancei minhas âncoras e aportei. Não demorou muito, e eu me deparei com um texto seu, com um título igualmente instigante na forma de pergunta. Estava assim: como ser feliz exercendo a profissão de professor? Eu precisava lê-lo. Afinal, queria saber o que pensava aquele lusitano não professor acerca da nossa profissão. Comecei a leitura de coração bastante despojado, bastante aberto. E, à medida em que eu lia, me esforçava mais e mais para concluí-la com o coração aberto com o qual eu começara. Embora alguns grunhidos dos meus resquícios ancestrais, que ainda me habitam, soltassem-se entre os meus dentes. Pois, diante das provocações que a partir dali se seguiram, seria óbvio que eu rangesse os dentes e franzisse os senhos. O texto do moço é extenso, e você pode conhecê-lo integralmente a partir do link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Mas eis algumas falas do gajo, aqui reproduzidas literalmente. Diz ele: há uma profissão muito mal amada, que muito provavelmente, se não tivesse vários amigos que a exercem, eu cairia também no erro de criticar fácil, e mesmo assim eles não estariam livres disso. Refiro-me ao ser professor. E eu fiquei pensando: profissão muito mal amada? Resmunguei sozinho. E continuei acompanhando seus argumentos. O Patrício se empolga e mais à frente ironiza com ferocidade. Vamos lá então alterar o plano curricular de um aspirante a professor e inserir mais 2 ou 3 anos para preparação psicológica intensiva para o exercício da docência, plena obtenção de habilitações que permitam saber trabalhar com detectores de metais, disciplinas de defesa pessoal aplicadas à especificidade da docência e saberem como desativar com sucesso engenhos explosivos. Bem, não se dando por satisfeito, o moço então espeta-me no peito o seu amargo punhal na forma de uma provocação final. Escreve assim: aos meus amigos professores, dou-vos uma ideia de graça. Eu sou assim, um gajo muito porreiro. Porreiro seria gentil, nesse sentido. Bondoso, gentil, que oferta as coisas assim, como ele quer se mostrar. E ele continua: uma ideia que vale milhões. Escreva um livro. Como ser feliz exercendo a profissão de professor. Graças a Deus, desculpem-me os não crentes, que não sou professor. Graças a Deus que existem muitos professores no desemprego ou ocupados com tarefas que nada têm a ver com as suas habilitações, pois, pelo menos durante mais algum tempo, haverá estoque deles neste país. Mas quem é no seu perfeito juízo que quer ser professor? Alguma vez eu poderia influenciar as minhas filhas para que se tornassem professoras? Para quê? Aí eu não me contive.
Mas como me esforcei no exercício da serenidade, não soltei as correntes do lobo aprisionado dentro de mim, mas compulsivamente fiz várias ponderações no seu sítio. Como não as vi publicadas lá e tampouco o moço me retrucara, só me restava respondê-lo aqui. Ainda de coração aberto, reconheço que existem muitas pessoas que assim veem a docência. Seja em consequência de vivências escolares dolorosas na sua história de vida, seja por tortuosas heranças culturais que desprestigiam a profissão do docente. Claro, nós sabemos dos males que nos assolam, que assolam a nossa profissão. Mesmo porque nós vivemos esses males. E exatamente porque nós somos éticos, não mascaramos esta realidade. Mas não sabemos, com aquele rigor científico típico dos positivistas, em que medida eles são causas ou consequências uns dos outros. Por exemplo, a desmotivação, a desesperança, o estresse, as condições de trabalho inadequadas, o pouco reconhecimento social, as defasagens salariais, os males que colocam em risco a saúde docente, a violência no espaço escolar, etc, etc, etc. E aqui não se trata de desvendar o antigo enigma que move o universo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Entretanto, e felizmente, não vivemos o privilégio de sermos a única profissão do mundo que vive em dores, além das suas delícias. Eu estou certo que temos competentes estudiosos cuidando de discutir e explicar tais facetas que são absolutamente inerentes à tarefa que executamos. Reconheço também que ainda existem muitos legisladores com bom senso, com sabedoria, que estão aí pensando, debatendo os suportes legais dos quais nós não podemos prescindir. Eu sei, igualmente, que há muitos gestores e gestoras comprometidos em transpor os achados científicos às nossas tão singulares realidades. Assim como tem a máxima clareza da responsabilidade que nos cabe no nosso lugar de atuação. Eu sempre concordei com o professor português Antônio Nóvoa, bom compatriota do provocador João Paulo Santos, ao dizer que o ser professor integra 3 dimensões intrincadas e inseparáveis, as quais, diz ele, nas suas articulações, condicionam os processos de satisfação ou de insatisfação profissional, que seriam a pessoa do professor, a prática do professor e a profissão docente. Assim, falando sobre a alegria no ser professor, necessariamente estarei me dirigindo a essa tríade: pessoa, prática e profissão. Ocupo-me em contemplar e a desvelar as belezas e as recompensas igualmente inerentes ao ser professor. Sabemos das valas ainda profundas da exclusão. Somos cônscios das marcas do desrespeito que teimam em grudar na nossa profissão. Temos provas dos sinais de arrefecimento que, vez por outra, nos rondam. Mas reconheço que ainda há poesia e ainda há poetas. Ainda há Quixotes e Dulcinéias. Ainda há danças, contradanças e esperanças. Vivemos situações que nos emocionam, que nos alegram e das quais nós devemos nos apropriar. Afinal, é ou não é necessário alimentarmos o espaço da paixão em tudo o que nós fazemos? Lembrando a célebre frase do argentino Che Guevara, que diz que é preciso endurecer, mas sem perder a ternura jamais, eu entendo que esse endurecer, neste nosso caso,
além de apontar para os enfrentamentos aos quais devemos aderir em defesa da nossa classe, sinaliza igualmente para uma atuação docente responsável e comprometida com a formação de cidadãos críticos e atuantes, o que não exclui de forma alguma a amorosidade, a empatia, o altruísmo, por exemplo. Que nos falte tudo. Amorosidade é o que não pode faltar. Ninguém menos que Paulo Freire, na sua obra A Educação na Cidade, já alertava. Diz ele, apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. E continua, aos professores, às professoras, fica o convite para que não descuidem do seu compromisso de educar. Nem desanimem diante dos desafios e nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não para serem galinhas. A propósito disso, desde Aristóteles, quando defendeu a unidade entre afeto e cognição, nos é respaldada a indissolúvel e necessária conexão entre a intelectualidade e a amorosidade. E mais. Esta vinculação não impede que içemos bandeiras na luta por uma escola melhor, por justiça social, por um mundo melhor. Não são incompatíveis. Aliás, eu sempre considerei que incluíssemos, dentre os direitos reivindicados na nossa profissão, o direito à alegria nas escolas. Então, eu agradeço ao João Paulo Santos, criador do blog Atira-me Pedras, pelas instigações lançadas do além-mar. Não atirar-te-ei pedras, caro João Paulo. Na verdade, agradeço-lhe por incitar-me esta viagem, para a qual convido vocês, minhas amigas professores, meus amigos professores. Então, é a vocês que eu me dirijo. E quero dizer, parabéns por terem escolhido a docência como profissão, uma das atividades humanas mais recompensadoras. Minhas congratulações por fazerem parte da única atividade humana onde o material de trabalho essencial são os sonhos. Eu tenho mais de 3 décadas, quase 3 décadas e meia de docência. E por muitas vezes, quando me apresento como professor e me perguntam, você é professor de quê? Eu tento fazer uma pegadinha e retruco. Eu sou professor de sonhos e de lutas. E eu imagino que essa resposta deixa o interlocutor talvez perplexo, ou pelo menos a pensar nos múltiplos significados que essa declaração evoca. Mas essa é a verdade. Faz tempo que eu admito que eu nada ensino. E que, na verdade, o que eu faço é ajudar aos meus estudantes a aprenderem a sonhar e aprenderem a lutar. Não são incompatíveis. E isso já é uma atividade grandiosa, ou não é? Corre tempo que eu sou convencido de que os aprendizados mais cruciais são os sonhos. Assim eu sou, legitimamente, um professor de sonhos. Mas não de sonhos quaisquer. E sim, sonhos que rompam horizontes, que rasguem os véus das exclusões, que impliquem em transformações. E, na verdade, na escola, os sonhos não têm hora. Não tem dia. Porque também as lutas não têm descanso. Todas as coisas inacreditáveis que existem foram sonhadas um dia. E nós, quem somos? Nós somos os parceiros, as parceiras dos nossos estudantes na construção das pontes que podem os levar aos continentes das realidades. Sinto-me regozijado da docência, porque eu sei que a escola é o lugar onde se dá consistência aos sonhos, os nossos e das nossas crianças, dos nossos jovens. Pois são os sonhos o grande baluarte da nossa vida presente, da nossa vida futura. São os sonhos, as argamassas dessas pontes que a educação humana se propõe a construir. Na escola, sonhos nascem e se concretizam na coletividade.
têm propósitos comuns, são cumplicidades. Enquanto professor, são os sonhos que me dão ganas de fazer com que os meus estudantes sejam infinitamente melhores do que eu, que cheguem muito mais além de onde eu cheguei. E para isso, os nossos estudantes só precisam que nós os inspiremos, que lhes ensinemos a construir asas. Por que voar? Eles aprendem voando. Eles só precisam de alguém que os façam acreditar que os sonhos são possíveis, mas que não nos são presenteados. E esse alguém tem que legitimá-lo, acreditando também, acreditando junto. Sim, eu sou realizado na docência, porque tenho a mais tenaz convicção de que, para a construção de um mundo mais humano, necessitamos de professores, professoras e estudantes humanos. E para isso é condição primordial termos nas nossas fileiras educadores de espíritos e arquitetos de utopias. De minha parte, sinto-me privilegiado por ser um professor. E manifesto a minha gratidão todos os dias pela tamanha felicidade que a minha profissão me presenteia cotidianamente. E eu torço com muita intensidade para que você, que está me assistindo agora, assim se perceba também. Ou venha se perceber sem muita demora. E se somos realmente mestres, no sentido exato da palavra maestro, já que nós somos regentes, as classes, as turmas, as aulas, as escolas têm que ser espaços de cânticos, de danças, de prazeres, de esperanças, de buscas, de delícias da alma e também de enfrentamentos. Por fim, desejo então que aprecie a viagem e, mais ainda, que seja um dos tantos aprendizados necessários à vida docente e que os mares não sejam tão bravios.